Curso de Engenharia Mecânica, Alan de Araújo Dias, RA 4061 306. Projeto integrador número 1, reaquecimento de água em um boiler com uso de aproveitamento do condensador de ar-condicionado. Introdução. Na engenharia, nota-se uma crescente tendência positiva que enfatiza o crescimento sustentável. O foco nessa abordagem é particularmente relevante no contexto das fontes de energia, uma vez que até o final de 2009, cerca de 16% da energia consumida globalmente provinha de fontes renováveis. Apesar desse avanço, é evidente que uma parcela considerável da energia ainda é proveniente de combustíveis fósseis. Essa realidade tem criado uma pressão social por melhorias na área da sustentabilidade, o que, por sua vez, tem estimulado o avanço tecnológico nesse setor. A transferência de calor acontece quando sistemas com diferentes temperaturas entram em contato ou quando ocorre uma variação de temperatura dentro de um sistema. Trocadores de calor são dispositivos que facilitam a transferência de calor entre dois sistemas, seja para aquecimento, condensador, ou resfriamento, evaporador. Esses dispositivos envolvem a troca de calor entre dois fluidos separados por componentes ou dispositivos com diferentes formas de dimensionamento e estrutura. Nas sociedades contemporâneas, o chuveiro elétrico se destaca como um dos maiores consumidores de energia elétrica e água em residências. A demanda por energia para o aquecimento de água e outros dispositivos domésticos, como ferro de passar roupa, geladeira, ar-condicionado e computadores, também pode contribuir para o alto consumo de energia. A busca por soluções que otimizem o uso da energia e água torna-se essencial para promover o desenvolvimento sustentável. De acordo com dados sobre o consumo energético em sistemas de climatização e refrigeração, torna-se imperativo o desenvolvimento de equipamentos mais eficientes para reduzir os custos financeiros e os impactos ambientais. Pesquisa como o DEVAP, o ar-condicionado desencante aprimorado de evaporação, por exemplo, surgem como uma maneira de enfrentar esses desafios. Objetivos. O objetivo principal deste artigo é realizar uma análise pormenorizada da aplicação destinada a aproveitar o calor liberado por um condensador de um sistema de ar-condicionado, com a finalidade de aquecer água em um boiler. Além de examinar o desempenho de um dispositivo de transferência de calor utilizando componentes do sistema mecânico, esse estudo, em escala reduzida, visa determinar se o sistema possibilitará a utilização da energia do condensador para o aquecimento de água. A água aquecida poderá ser empregada em um chuveiro elétrico residencial, proporcionando uma temperatura de conforto térmico pré-definida para um único usuário em uma residência. Além disso, será realizada uma estimativa da viabilidade econômica, considerando que o indivíduo já possui um aparelho de ar-condicionado de uso diário, um chuveiro e a infraestrutura de encanamento de água adequada para receber água aquecida. Objetivos específicos. Analisar as possibilidades do calor liberado pelo condensador. Analisar o princípio da economia energética, gerando com a solução proposta. E verificar o grau de dificuldade da instalação da adaptação do sistema proposto, ou seja, a viabilidade técnica. A metodologia. A metodologia empregada neste artigo baseou-se em uma abordagem de estudo de caso, envolvendo a aplicação de ferramentas técnicas específicas para transformá-lo em um trabalho prático. Essa combinação possibilitou uma análise minuciosa do conceito de reaproveitamento de energia térmica em um boiler, com a utilização do calor dissipado pelo condensador de ar-condicionado. O estudo de caso forneceu um embasamento concreto para investigar a viabilidade e os benefícios dessa abordagem, através da análise de um cenário real ou hipotético. Foi possível compreender melhor a técnica proposta, a escolha criteriosa de um caso de estudo apropriado
contribuiu para a aplicação prática dos princípios teóricos, demonstrando como a metodologia pode ser implementada num contexto real. Como ferramentas técnicas foram utilizados o software GRAPSI 5.1 e as equações específicas relacionadas à transferência de calor e dimensionamento. Isso acrescentou rigor científico, precisão aos cálculos e resultados obtidos. Essas ferramentas possibilitaram a realização de análises quantitativas detalhadas, fornecendo dados para avaliar a eficácia e a viabilidade do projeto. A combinação da metodologia de estudo de caso com abordagens técnicas proporcionou uma compreensão mais abrangente das implicações práticas e teóricas do reaproveitamento de energia térmica em um boiler. No caso específico, foi analisado o consumo de energia elétrica em uma residência, com um único chuveiro elétrico atendendo a um único usuário. Em resumo, a metodologia de pesquisa empregada aproveitou as vantagens do estudo de caso para contextualização e aplicação prática, ao mesmo tempo em que as ferramentas técnicas acrescentaram solidez e detalhamento aos aspectos quantitativos da análise. Desenvolvimento. As preocupações ambientais que perpassam a trajetória da humanidade têm despertado o interesse de pesquisadores e acadêmicos, os quais buscam elucidar os fenômenos de origem humana e natural, que impactam os organismos vivos do nosso planeta. O aumento exponencial das áreas urbanas, notadamente desencadeado pela Revolução Industrial do século XVIII, impulsionou a demanda por energia de maneira significativa. Nos dias atuais, seja por imperativos legais ou devido à crescente escassez de recursos energéticos, a promoção do desenvolvimento sustentável emerge como um outro aspecto de suma relevância a ser contemplado. Os equipamentos utilizados para o controle climático de refrigeração apresentam altas taxas de consumo de energia. Uma solução prática envolve otimizar a utilização da energia dissipada pelo condensador do ar-condicionado, reaproveitar a energia que normalmente é desperdiçada por esses sistemas e direcioná-la para aprimorar a eficiência de outro equipamento. É uma solução eficaz. Essa abordagem reduz a energia necessária para o funcionamento de um chuveiro elétrico, diminuindo assim os custos de consumo de eletricidade. O conceito de reutilizar a energia dissipada de um conjunto de equipamentos para melhorar o desempenho de outro tem o potencial de gerar vários protótipos, de aprimorar a eficiência dos equipamentos e mitigar danos ambientais. O conceito exemplificado neste projeto envolve aproveitar o ar-condicionado para ampliar a eficácia e o desempenho de outro equipamento, chuveiro elétrico. O boiler será instalado ao lado do equipamento de ar-condicionado da condensadora, permitindo o aquecimento mais rápido, resultando em uma maior eficácia do sistema. Essa abordagem visa simplificar o projeto, resultando em redução de custos e dimensões. Foi empregado um ar-condicionado split HW Dual Inverter Voice LG 9000 BTUS frio 220 volts monofásico para simular os experimentos em conjunto com um boiler revestido termicamente com capacidade de 50 litros. Conforme diretrizes da Anvisa, relacionadas a gases poluentes que possuem o potencial de prejudicar a camada de ozônio, será utilizada a técnica de recolher o fluido refrigerante contido na unidade, para posterior reutilização. Em seguida será retirado do circuito de gás toda a umidade e o ar, criando um vácuo. Em seguida será retirado do circuito de gás toda a umidade e o ar, criando um vácuo. Após será instalado a serpentina dentro do boiler e dispositivos entre a condensadora e o boiler, tais como válvulas termostáticas, relés térmicos, que farão os resfriadores de calor serpentinas trabalharem alternadamente. Finalizado a instalação dos equipamentos, será reinstalado o gás refrigerante nas medidas de pressão adequados ao funcionamento. A linha de controle de condensação resultará em um ciclo frigorífico que utilizará dois condensadores. O primeiro realizando as trocas térmicas convencionais com o ar e o segundo com a água. A operação do condensador com água formado entre o conjunto boiler e a serpentina ocorrerá ao introduzir água externa no boiler a temperatura ambiente.
A turbulência gerada pela entrada boia térmica aquece essa água à medida que ela passa pela serpentina, onde o fluido térmico de temperatura mais alta flui, com a finalidade de alcançar a temperatura desejada. Definida como temperatura de set point, será instalado dentro do boiler no controle de condensação. Um segundo sensor de temperatura que será adicionado ou desligado, de acordo com a demanda do ciclo frigorífico, seja para liberar ou absorver calor. Sempre que a temperatura da água atingir o valor do set point, o sistema ativa um desvio, um mecanismo que desvia o fluxo em uma linha de controle paralela, controlado por uma válvula solenoide. Isso permite alterar a direção do fluxo, direcionando-o para longe do trocador de calor, mantendo-o no trajeto de funcionamento original do sistema de ar-condicionado. O conjunto do sistema é controlado através de sensores, os quais têm por finalidade evitar que a temperatura se eleve excessivamente, evitando danos tanto às tubulações e ao próprio boiler. O bypass regulará o sistema mantendo o trocador de calor alternativo e o sistema do ar-condicionado em bom estado de funcionamento. Serão usados disjuntores para auxiliar na proteção elétrica e térmica do equipamento. Concebido o projeto, passa-se para a etapa de cálculo e dimensionamento do protótipo. Ainda nesta etapa, foi analisado o consumo e economia de energia elétrica, para demonstrar de maneira clara que o projeto é viável e economicamente sustentável. Conclusão. A técnica de reaproveitamento de energia térmica proveniente do condensador de ar-condicionado apresenta um potencial para aprimorar a eficiência energética, preservar recursos e fomentar a sustentabilidade em diversas aplicações. Redirecionar a energia térmica geralmente desperdiçada para aquecer a água em um boiler é uma estratégia que busca otimizar sistemas já existentes e alcançar resultados palpáveis. Os dados revelam que com um investimento de R$ 1.130,54 é uma economia mensal de R$ 36,30 por pessoa no uso residencial de um chuveiro elétrico. Substituindo o aquecimento de água inicialmente feito por eletricidade e posteriormente pela serpentina da condensadora do ar-condicionado, tornam o experimento economicamente viável. As aplicações dessa técnica são amplas, abrangendo desde residências até edifícios comerciais e industriais, oferecendo uma solução integral às necessidades. A combinação do reaproveitamento de energia térmica com a redução de custos e a minimização do impacto ambiental realça o potencial desse conceito. Com a adoção dessa técnica, podemos vislumbrar um caminho mais sustentável e eficiente na gestão dos recursos energéticos, contribuindo para um futuro mais equilibrado e responsável, mediante a conjugação de criatividade, tecnologia e consciência ambiental. Essa abordagem enfatiza a capacidade de transformar os sistemas convencionais em soluções mais eficazes e ecologicamente sensatas. Obrigado.